E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí com o professor Robson. Espero que todos estejam bem, né? Se cuidando para que isso logo passe e a gente volte à nossa rotina normal aí. Mas enquanto é isso, né? Vamos fazer a nossa obrigação aí e estudando, né? Do jeito que a gente pode aí, tá? Então, cada um fazendo o sacrifício aí do jeito que pode, tá? Estudando do jeito que pode aí. Bem, essa aula hoje vai ser sobre a correção dos exercícios de vetores, tá? Vocês vejam os vídeos lá explicativos que a gente teve sobre vetores e depois tentem fazer os exercícios antes de assistir esse vídeo aqui, tá? Depois que você tentar fazer o exercício, aí você vem e vê esse vídeo aqui, que esse vídeo eu estou explicando como é que faz o exercício aí, tá bom? Então vamos lá. Então quem já fez o exercício, tá? Fica com o exercício em mãos aí, vamos tirar as dúvidas aí. Hoje a gente vai corrigir até a número 5, os 5 primeiros aí do nosso livro aí, tá? Então vamos lá. A primeira questão, ele diz o seguinte: considere os vetores A e B. Então ele te dá dois vetores. Então ele te dá um vetor A para cima, te dá um vetor B para a direita. E ele pede o A menos B. Então A menos o vetor B. Então o que você tem que fazer? Desenhar o vetor, um dos vetores primeiro. Então eu posso começar pelo A, né? Poderia começar pelo B, não tem problema nenhum, tá? Então A menos B. Se é menos B e o mais B aponta para aquele lado, o menos B ele aponta sentido contrário. Então, os vetores, o sinal de negativo é para inverter o sentido dele, tá? Nunca inverte a direção dele continua sendo horizontal. Então, o menos B só muda o sentido. Aquele apontava para a direita, esse vai apontar para a esquerda. O meu vetor resultante sempre parte do primeiro vetor que você desenhou até o último vetor. Então, esse é o nosso vetor resultante. Tá? Se você olhar aí no nosso desenho, na resposta é a letra D de dado. Só para complementar, se ele quisesse o vetor A mais B, o vetor A mais B, o resultado de A mais B, você iria desenhar o seguinte, ó. Eu posso começar pelo B, não tem problema nenhum. Como aí não mudou o B, ó, vou botar o B para lá. Tá vendo? Só que eu vou desenhar mais para baixo aqui para não ter problema aí. Então a gente vai ter aqui, ó, o vetor A mais B. Então eu vou botar o B primeiro, só para você ver que não muda, ó. B. Só que aonde terminou o B, eu começo o A. Onde está o A? Não é para cima aqui? Ó. Então nós temos isso aqui, ó. Qual é o vetor resultado aqui de A mais B ou de B mais A? Seria esse vetor aqui, ó, esse vetor resultante, tá? Então esse vetor resultante aqui é do A mais B ou B mais A, tá? Se você tiver na dúvida, olha só, vou desenhar o A primeiro, ó, desenhei o A para cima, certo? Agora eu quero o B positivo para lá, ó, esse é o B e esse é o A. O resultado, olha como é que ficou igualzinho. Tá vendo? Ó? Só o triângulo que mudou de posição aí, mas continua sendo a hipotenusa e apontando, ó, na mesma direção e mesmo sentido aí, tá bom? Esse é o A mais B. Então, cuidado com o que ele está pedindo e cuidado com os desenhos dos vetores aí, que vocês, tomando esses cuidados aí, vocês acertam as questões sobre esse assunto aí, tá? Espero que tenha ficado entendido. Vamos para uma segunda questão aí. Então vamos lá, pessoal, para mais uma resolução aí. Esse tipo de questão aí é um pouco complicada mesmo, mas se você entender aqui bem o conceito aqui do que eu vou falar, você consegue matar outras questões aí. Ele te dá dois barcos, barco um e barco 2. Então eu vou simbolizar aqui com as canetas. Ó. Temos aqui um barco um e um barco 2 aqui, certo? Então eles estão se movimentando, ó, o barco um se movimenta para cima e o barco 2 se movimenta para a esquerda, certo? Um observador que está fora
ele vai observar esse movimento aqui, ó. Um observador que não esteja em barco nenhum, tá? Ele vai ver isso aqui, ó. Certo? É isso que está acontecendo para quem está olhando de fora. Para quem está olhando para o barco 2, que é esse barco aqui, parado, tá? Aí você vai considerar esse barco aqui parado. Então, esse cara aqui, ó, o barco 1, ele estaria fazendo esse movimento, tá? Então, se ele levar em consideração e falar um observador no barco 2, que seria o barco vermelho aqui, a caneta vermelha, tá? Um cara parado no barco 2, você considera ele parado. Então, o barco 1 estaria fazendo esse movimento aqui, ó, teria um vetor nessa direção, certo? Então, o vetor seria assim. Como ele fala para considerar uma pessoa no barco 1, você vai botar o barco 1 parado, então o barco 2 que vai estar vindo assim, ó. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Então o que que acontece aqui? Para uma pessoa que está no barco 1, ele vê o melhor aí seria o vetor R, porque o vetor R, né, você estaria aqui, o barco 1 estaria vindo nessa direção, porque você vai considerar esse cara aqui parado, então esse aqui, ó, viria, ó, nesse encontro dele aqui. Então o melhor vetor aí que representa é o vetor R, tá? Espero que tenha entendido aí a explicação. Vamos lá, pessoal. Seguindo aí as correções aí de vetores, nessa aí, ó, observa essa figura aí, o que que acontece? O ônibus sai do ponto A e chega no ponto B. Aí ele dá aí as dimensões aí, cada quadradinho desse aí vale 100, certo? Está aí representado. Então, para você achar o deslocamento desse cara aí, tá? Você não precisa acompanhar todos esses vetores aí, fazer essa soma vetorial. Você apenas pega esse caminho aqui, ó, tá? Nesse desenho aqui explica bem qual é o caminho que você vai pegar. Então a gente tem aqui, ó, a diagonal do triângulo aí, formou um triângulo retângulo, certo? Para calcular essa diagonal aí, a gente bota como resultante, né? Então nós temos 400. Então a gente pode usar aqui o 4, não precisa nem usar 400, depois multiplica tudo por 100, tá? Isso aí também é um macetezinho. Para baixo 300, vamos usar 3. Tá? Então eu peguei as distâncias, ó, 100, o 00, e depois eu acrescento o 00 no final, tá? Não estou simplificando não, é só para resolver mais fácil aqui. Esse tipo de conta aqui a gente já fez várias vezes, né? É a raiz quadrada de 25 que dá 5. Né? No nosso caso aí seria 500 metros, tá? Então esse é o deslocamento feito pelo ônibus, 500 metros. Aí ele pergunta da velocidade vetorial média, né? Então a velocidade vetorial média, ela tem que módulo? Para eu saber a velocidade, eu preciso saber o deslocamento e o tempo. Como ele está em quilômetros por hora, a velocidade aí na questão, na primeira opção aí, tá 1 km por hora, então a gente vai transformar 500 metros para quilômetro, é 0,5 km. O tempo foi de 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Então nós temos meia hora. Então nós temos aqui, ó, distância de 0,5 km e tempo de 0,5 horas. Então é de 1 km por hora. Então a número 1 está correto, tá? Aí ele diz que o ônibus percorre 1.500 metros. Não, já vimos que o ônibus percorre quanto? 500 metros, não 1.500. O módulo do vetor deslocamento é 500. Sim, calculamos lá, né? Então a 1 está correta, a 2 está errada, a 3 está correta e a 4 também está errada, porque a gente já viu que a velocidade média não é de 3 e sim de 1. Tá? Então ó, seria a nossa resposta aí a letra A. Tá? Espero que tenha entendido. Até uma próxima questão aí.
Vamos para a próxima questão aí. É um nadador, né? Tem aí, ele diz que sai de uma borda da piscina com velocidade de 4. A piscina tem 4 metros de largura. E ele dá aí o desenho de um vetor com 60 graus. E ele quer saber quantos décimos de segundo esse cara chega do outro lado. Então nós temos que ver o seguinte, ó. O vetor velocidade está nesse sentido assim. Esse é o vetor V. Aqui temos um ângulo de 60 graus. A distância seria daqui até aqui 4 metros, que é o que ele diz aí, 4 metros. Então o que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar com a componente do vetor V. Então você tem que lembrar lá da componente aqui, ó. Esse cara aqui é o Vx, tá vendo? Então por que eu vou trabalhar com essa componente dele aqui? Porque é nesse movimento aqui que ele vai fazer, entendeu? Que aqui, ó, então, se você considerar 4, você vai fazer ele faria esse movimento aqui. Mas eu tenho que trabalhar com esse vetor aqui, porque o deslocamento, ó, nesse sentido aqui, vai levar o mesmo tempo nesse deslocamento aqui, tá? Porque essa velocidade aqui vai ser menor. Porque como é que eu calculo essa velocidade Vx? Vx é o valor do V vezes esse cara aqui, ó, é cateto adjacente. Então é cosseno do ângulo de 60. Então o nosso Vx é o V que vale 4 vezes 0,5. Então nossa velocidade aí, ó, Vx é de 2. Tá vendo? Por isso que o tempo é o mesmo, porque a distância aqui é menor, tá? E a velocidade é menor. Agora aqui a distância é maior e a velocidade é maior, tá? Então a gente vai considerar o Vx porque ele dá essa largura aqui, ó, para não ter o trabalho de ter que calcular essa diagonal aqui, tá? Então o que a gente faz agora? Se ele quer saber o tempo, eu sei que velocidade é distância sobre tempo. Então nós temos que tempo é distância sobre velocidade. Lembrando lá do nosso triângulozinho, ó, o D é em cima e o V e o T aqui embaixo, né? Então nós temos, ó, T é igual a distância. Qual é a distância que ele vai percorrer? 4 metros. Qual é a velocidade? 2 metros por segundo. Então nós temos um tempo de 2 segundos. Só que ele quer saber quantos décimos de segundo. Então você vai fazer assim, ó. Olha como é que é simples, ó. Quantos décimos de segundo equivale 2 segundos, tá? Então x é igual a 20 décimos de segundos. Então a nossa resposta aí seria a letra D de dado, 20 décimos de segundo. E aí, pessoal? Vamos para mais um aí. Esse tipo de exercício aqui, ó, quando ele pedir que tipo de soma vetorial você tiver que fazer, né, essa análise, você sempre procura da onde começam os vetores. Ó, partem dois vetores desse aqui, tá vendo? Aqui eu não tenho, aqui eu tenho uma origem e uma extremidade. A extremidade, as duas extremidades aqui, você nunca começa por isso aqui, tá? Isso aqui é sempre o resultado. E aqui, ó, nós temos uma origem e uma extremidade também, não começa aqui. Então, eu sempre começo daqui. Então, olhando para esse cara aqui, ó, o que eu estou vendo? Ó, eu tenho um vetor partindo para lá e um vetor partindo para cá. Então, eu vou ver aqui primeiro, ó, esse vetor aqui, ó, P mais R, tá vendo? Ele chegou aqui. Se eu fosse traçar um vetor resultante de P mais R, seria esse vetor resultante aqui, ó, tá? Que eu posso chamar aqui de S. Então eu tenho, ó, que P mais R me dá esse vetor S, tá vendo? E se eu for para o outro lado, ó, M mais N também me dá esse vetor R, S, né? Então M mais N também vou ter um vetor S. Então sempre você parte da origem dos dois aqui. E começa a análise, ó, daqui para cá, aí aqui que terminou um foi para cá. Aqui tem duas origens, opa, aqui acabou.
Então eu não posso vir para cá, tá? Só se esse cara tivesse virado para cá. Cheguei aqui, aí você vem, ó, já tem que daqui para cá eu tenho esse deslocamento aqui, que seria esse vetor aqui. Aí partiu daqui de novo, aí você faz a análise, ó, foi para cá, daqui começa outro, foi para cá. Aí eu não posso vir para cá porque esse está chegando aqui. Então eu também teria esse deslocamento. Então eu posso tirar aqui. Os dois são iguais. Então a soma de P mais R é igual a P mais N. Então a nossa resposta aí, ó, seria a letra C. Tá? Então essa é a análise que você tem que fazer aí, tá bom? Só para terminar, se você tiver, por exemplo, vetores nesse sentido, ó. Começou aqui nesse ponto, aí você tem um para cima, tem um para esse lado, tem um para isso aqui e voltou aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nesse aqui, o que que acontece? Eu não tenho duas extremidades em nenhum ponto aqui, ó. Todos eles eu tenho extremidade de origem, extremidade de origem. Quando isso acontece, eu não tenho dois partindo, eu já sei que o resultado é igual a zero, porque esse cara voltou para o mesmo lugar, tá? Então, essa soma vetorial aqui, ó, seria zero. Agora, você pode analisar também da seguinte forma, ó. Esse cara aqui, ó, A mais B mais C, você teria esse resultado aqui, ó. Esse cara poderia ser um resultante aqui também, tá? Seria uma outra análise aí, tá? Mas se ele quiser saber a soma de todo mundo aqui, ó, de A, B e C, esse cara aqui seria o resultado. Agora, a soma de todos, A, B, C, D, seria zero, o resultado, tá bom? Se ele quiser só a soma de A mais B, seria esse cara aqui, ó. Tá? Se ele quisesse a soma de C mais D, seria esse cara aqui, mas com sentido contrário. Então é essa análise que você tem que fazer sempre. Tem que ver o que ele quer e analisar o exercício aí, tá bom? Bem, pessoal, terminamos mais um vídeo aí. Quem tiver com alguma dúvida, deixe lá nos comentários lá o tipo de dúvida que tem, o que, que não está entendendo, tá? Revejam os vídeos explicativos para você ter um melhor aproveitamento aí. Façam anotações no caderno, não esqueçam de fazer anotações, tá? Escrevam sempre no caderno tudo que você achar relevante, mais importante, tá bom? Então espero que tenham gostado aí, até uma próxima.